Mateus capítulo por de número 25. A minha versão diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versículo 5. Demorou o noivo a chegar, e todas tosquenejaram e adormeceram. Versículo 6. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-no do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Vou repetir: dai-no do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, respondendo: não seja o caso que falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai. E tendo elas ido, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram para com ele para o banquete do casamento, e fechou a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Você pode dar glória a Deus por isso? Todos nós conhecemos essa passagem. Todos nós conhecemos essa história. Se pegarmos qualquer uma dessas crianças bem instruída na palavra, com muita facilidade ela vai discorrer a respeito dessa parábola que nós acabamos de ler. Jesus sempre pregou por parábolas. Jesus sempre pregou por parábolas. Eu vou começar bem devagar, assim, bem didático, que eu quero que você entenda a palavra. Jesus sempre pregou por parábolas. Jesus é o rei das parábolas. Certa feita, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: mestre, por que o Senhor prega por parábolas? Jesus responde dizendo: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então parábolas não são metáforas. Parábolas não são histórias inventadas. Parábolas não são fábulas. Parábolas são mistérios do reino dos céus para a sua igreja. E o texto diz: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então existem pessoas que Deus revela seus mistérios, e existem pessoas que Deus não revela os seus mistérios. Existem pessoas que Deus revela os seus segredos, e existem pessoas que Deus não revela os seus segredos. E para quem Jesus revela os seus segredos? Para quem Jesus revela seus mistérios? Jesus revela seus segredos e seus mistérios para os seus discípulos. E nessa noite Deus está falando ao coração de alguém que Ele está procurando pessoas a quem Ele possa confiar para contar os seus segredos e os seus mistérios. Oh, aleluia. Deus só conta segredo para quem sabe guardar segredo. Deus só conta mistério para quem é do mistério. Deus não conta segredo e não conta mistério para gente rasa. Deus não conta segredo e não conta mistério para gente que não ora. Deus só conta mistério para quem tem intimidade com Ele na terra. Jesus sobe no Monte Tabor, e Ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E aí em cima do monte Jesus se transfigura, Jesus transcende. Aparece para ele Moisés,
aparece para ele Elias, a glória do Senhor é tomado, uma nuvem, uma atmosfera, uma apoteose toma conta daquele lugar. Mas depois de todo aquele ministério, depois de toda aquela revelação, Jesus fala para os discípulos: não conte isso para ninguém, porque tem coisa que Deus vai falar para você que teu vizinho não pode saber. Tem coisa que Deus vai revelar para você que a tua família não pode saber. Tem coisa que se Deus revelar para você e você falar para alguém, as pessoas não acreditarão, porque os mistérios e os segredos de Deus é só para quem tem intimidade de fato e de verdade com Ele. Aleluia. Não conte para ninguém. Por quê? Porque se fosse para os outros 9 saberem, Jesus tinha chamado os 12, não tinha chamado só 3. Deus está dizendo aqui para alguém: eu preciso confiar em você novamente. Eu preciso revelar os meus mistérios e o meu segredo para alguém novamente. Será que alguém nessa noite está comigo? Será que nessa noite existe pelo menos 3 crentes que quando Deus olha do céu aqui para a terra, quando Deus olha do céu para a comunidade Liberdade Cristã, Ele vê alguém a quem Ele possa confiar de fato e de verdade? Olha para esse crente e fala para ele: aprenda a guardar os segredos de Deus. Vai, fala para ele: aprenda a guardar os mistérios de Deus. Tem coisa que Deus vai falar para você que ninguém pode saber, tua amiga não pode saber, tua família não pode saber. Tem coisa que Deus só vai revelar para você. Tem coisa que Deus só vai entregar para você na terra. Ele revela para os seus discípulos. Parábolas são mistérios do reino dos céus, e Ele revela os seus mistérios para os seus discípulos. E por que Jesus tinha discípulos, pastor Pablo? Eu sempre fiquei muito curioso a pensar sobre isso. Por que Jesus tinha discípulos? Jesus aos 30 anos de idade começa seu ministério. Quantos anos? 30 anos de idade começa o ministério. Quando o texto o chama de rabi, quando a Bíblia o chama de mestre, é porque realmente Jesus era um mestre. É porque realmente Jesus era um rabi. Imagine você conversar com um mestre. Imagine você ser pastoreado por um mestre. Aleluia. Naquela época havia 2 tipos de mestres. Naquela época haviam 2 tipos de mestres. Quantos tipos de mestre? 2 tipos de mestres. Havia o mestre acadêmico e havia o mestre amador. Na época de Jesus havia 2 tipos de mestre. Havia o mestre acadêmico e havia o mestre da Shopee, diga misericórdia. Jesus é um mestre acadêmico. Jesus não é um mestre amador. Naquela época havia vários tipos de mestres, que as pessoas olhavam e chamavam de mestre, mas nunca estudou, nunca foi preparado para estar diante daquele cargo. Jesus não é um mestre amador, Jesus é um mestre acadêmico. Jesus, dentro da cultura dos judeus, dentro da cultura dos fariseus, Ele é mestre. Aleluia. Aos 12 anos de idade, Lucas capítulo de número 2, Jesus está dentro do templo e não é por acaso. Jesus está dentro do templo para participar de um processo que se chama Bar Mitzvah em hebraico, que significa filho do juramento. Aos 12 anos de idade, preste atenção, o garoto era sabatinado por mestres e doutores da lei, para saber se de fato e de verdade, futuramente ele poderia ser um mestre. Vou repetir, aos 12 anos de idade, o garoto era sabatinado por mestres e doutores da lei, para saber se ele poderia ser um mestre. Mas naquele dia, não é Jesus que é sabatinado, naquele dia é Ele que faz a sabatina, naquele dia não é Ele que aprende, naquele dia é Ele que ensina, porque Ele é a própria palavra, é o próprio verbo vivo que desceu no céu, é o próprio Deus em carne e osso pisando sobre a terra. Será que você pode imaginar comigo Deus na forma de um garoto de 12 anos? Será que você pode pensar comigo Deus na forma de um garoto? Aleluia. É por isso que Paulo fala que o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Aos 12 anos, não sei se aqui existe algum adolescente com 12 anos. Tem alguém com 12 anos aqui? Cadê? Tem alguém? Tem alguém com 11 anos? Tem um ali. Tem alguém com 11 anos? Cadê alguém com 13? Com 13 anos? Na idade de 13 anos está ali. Na idade de 12 anos, o garoto era sabatinado. O que está escrito em Levítico 6,13? Ele falava. O que está escrito em Deuteronômio 14? Ele dizia. O que está escrito em Gênesis 2? Ele falava. Aleluia.
Porque um filho de um judeu, apóstolo Wilke, era instruído na palavra. Um filho de um judeu era instruído na palavra. Hoje os filhos dos crentes não sabem nem um hino da harpa cristã decorado. Hoje os filhos dos crentes nunca nem leram a Bíblia toda. Aleluia. E vou falar, eu fico indignado quando eu entro na igreja e vejo criança mexendo em celular na hora do culto, vendo videozinho, galinha pintadinha. Olha pra cá, aqui não é local de ver galinha pintadinha nem pocoyo. Aqui é local de ouvir a palavra de Deus. Um filho de um judeu era instruído na palavra. Ele mandou revacébia. E ele vai começar seu ministério, aleluia. Aos 12 anos é sabatinado. E não é ele que é sabatinado, é ele que sabatina. Os mestres e doutores tiveram que sentar para aprender com aquele que é dono da palavra, com aquele que é dono da verdade, com aquele que é o verbo que se fez carne, que habitou no meio de vós. Quem está entendendo esse mistério? Aleluia. Aos 30 anos Jesus começa seu ministério. Jesus era mestre, Jesus era mestre. Somente as vozes femininas, Jesus era. Somente as vozes masculinas, Jesus era. Eu vou puxar a sardinha para os homens. Os homens falaram mais forte, mas as mulheres falaram mais bonito. Dá glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, crente abençoado, aleluia. Jesus era mestre. Quando um judeu chegava ao grau de mestre, ele começava a escolher discípulos. Quando Jesus vai escolher os seus discípulos, isso aqui é muito curioso, porque Jesus tem 30 anos de idade. Jesus tem 30 anos de idade. E nós temos a ingenuidade de pensar que os discípulos já eram senhores barbados, já eram pais de famílias. Nós temos a ingenuidade de pensar que os discípulos já eram pessoas adultas. A palavra discípulo no original grego significa aprendiz. A palavra discípulo significa jovem que precisa aprender. Se Jesus tem 30 anos, ele é mestre, provavelmente os discípulos eram de 30 anos para baixo. A idade que um jovem era chamado para ser discípulo era de 18 a 21 anos de idade. Então Jesus tem 30 anos, ele vai chamar um bocado de rapaz, aleluia. Deixa eu falar rasgado. Vai chamar um bocado de garoto, aleluia. Vai chamar gente que talvez não entende de teologia, não entende de ministério, não entende de nada. Porque olha para cá, se fosse para você escolher discípulos para te acompanhar, se fosse para você escolher os seus 12, como eu já ouvi aqui, você escolheria gente capacitada para estar do seu lado. Lá na sua empresa, se fosse para você, aleluia, montar uma equipe, você escolheria gente de capacidade, porque você quer montar um time muito bem equipado que vai te representar. Quando você era criança, quando você era garoto, quando você era menino, ia brincar de futebol no meio da rua, vinha dois garotos, um do lado, um para a esquerda, tirava ímpar, par, e quem ganhava falava eu escolho Miguel, e outro falava eu escolho Gabriel, e outro falava eu escolho Lucas, e outro falava eu escolho Felipe. Porque até uma criança na hora de jogar futebol escolhe pessoas capacitadas para estar do seu lado. Até uma criança na hora de jogar futebol escolhe pessoas preparadas para estar do seu lado. Ainda mais se fosse uma aposta valendo uma coca, aí que os meninos davam sangue. Os pernas de pau não jogava, os caneladuras não jogava, a não ser se fosse o dono da bola, porque se ele jogava ninguém jogava, aleluia. Mas se uma criança que é criança, ao montar o seu time, escolhe pessoas boas que vai garantir a vitória. Eu e você também somos assim. Mas na hora que Jesus vai montar os seus 12, na hora que Jesus vai montar o seu time, na hora que Jesus vai montar a sua equipe, Jesus não foi na escola farisaica, Jesus não foi no tribunal, Jesus não foi no meio dos doutores, Jesus foi lá na beira da periferia, foi lá na beira da favela, foi lá na beira da praia e chamou gente que ninguém nunca deu nada. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tinha gente melhor para levantar, eu tinha gente melhor que você. Tem gente que canta na oitava, tem gente que prega na homilética, tem gente que sabe mais que você. Porém, mesmo tendo gente mais capacitada que você, Jesus te escolheu nessa terra para revelar os seus mistérios. Quem recebe essa palavra, joga as duas mãos para cima e explode esse lugar de glória. Xalabacandalabracébia, remandou que leva subidava sarábia. Tinha gente melhor que eu para estar aqui,
tinha gente melhor que você para estar nessa noite. Porém, mesmo tendo gente melhor, Jesus te deu unção, Jesus te deu autoridade, Jesus te deu voz, Jesus te deu talento, glória. Jesus te escolheu para revelar os mistérios dele para você. Quem recebe essa palavra? Jesus te escolheu para revelar os mistérios dele para você. Você agora é íntimo do Pai, você agora é íntimo dele, você agora ouve a voz dele, você agora sente a presença dele, oh glória. Tinha gente melhor, mas ele te escolheu. Debaixo que nebacévia. Quem é que ia escolher Pedro, gente? Pelo amor de Deus. Quem é que ia escolher Judas? Quem é que ia escolher Levi? E mesmo assim ele foi lá e escolheu, aleluia. Porque Deus não levanta ninguém segundo a aparência, Deus não levanta ninguém segundo o padrão humano. Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer. Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Deixa eu quebrar um pouco da ética. Fala para esse quem está do seu lado. Mesmo tendo gente melhor que você, Ele te escolheu. Ele revela os mistérios dele para você. Jesus não foi na escola farisaica. Jesus não foi relebandava suba no meio do tribunal. Jesus foi lá na beira do forró. Jesus foi lá no baile funk, quando você andava com palminho de short, sabe? Jesus foi lá no meio daquela bagaceira e te deu unção, te deu nome, te deu talento, te deu voz. Jesus foi lá na bocada, quando você estava com o nariz entupido de cocaína. Jesus foi lá no meio daquela bagaceira. Jesus foi lá no meio da favela, quando você estava com um revólver na cintura, pensando que era alguma coisa. Mesmo tendo gente melhor que você, Ele te chamou nessa terra para os viventes e mandarava súbia. Ele te chamou para revelar os segredos dele para ti. Olha para cá, Deus não te chamou para ficar em rodinha de narguilé. Vou falar, Deus não te chamou para ficar em portinha de bar, em mesa de boteco. Deus não te chamou para as coisas deste mundo. Ele te chamou para revelar os mistérios do reino do céu. Quem recebe, levanta a mão. Quem recebe, levanta a mão. Bate a sua mão na palma de alguém e diz: sai de lá, porque Jesus tem ministério para você. Rebataca lá, mandou reva, sube, leva rebandou ébia. Tem gente aqui, apóstolo, que Deus encontrou, não vou nem falar onde, mas ele foi lá no meio do baile funk, foi lá no meio do forró bogó, diga misericórdia, aleluia. Jesus foi aonde ninguém queria ir, só para te levantar como homem, como mulher de Deus. E Ele escolhe 12 que ninguém é, meu irmão, os mais improváveis. Jesus não escolheu os mercenários não, meu irmão. Jesus não escolheu a tropa de elite não. Ele escolheu gente que ninguém dava nada. Foi assim comigo, foi assim com você, foi assim conosco. Porque se dependesse da opinião da maioria, nem aqui você estava. Se dependesse da tua família, tu já estava no salto, já era morto. Se dependesse de alguém, mas por que tu está de pé? Não é porque você é bom, não é porque você é boa. Você está de pé porque existe mistério de Deus sobre a tua vida. Essa voz que você tem foi Deus que deu. Essa unção que você tem foi Deus que deu. Relebandava sébia. Para vocês eu revelo os mistérios do reino dos céus. Tem mistério de Deus para tua casa. Tem segredo de Deus para tua família. Tem segredo de Deus para a gente aqui nessa igreja. Eu não vim de Planaltina para o Novo Gama para passear. Eu não vim aqui nem para brincar de ser profeta. Eu vim aqui com a palavra de Deus sobre alguém. Jesus vai começar a revelar um novo mistério, uma nova unção, uma nova autoridade. Quem quer recebe, quem não quer não recebe. Deus vai começar a entregar dons que você ainda não acessou. Ei, pregador, se prepara, Deus vai te dar palavra nova. Ei, cantora, se prepara, Deus vai te dar unção nova. Ei, tocador e levita, se prepara, Deus vai dar mistério novo. Mas é só para quem tem intimidade com Ele. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Deixa eu ver quem tem mistério. Deixa eu ver quem é do mistério. Deixa eu ver quem tem manto. Deixa eu ver quem tem intimidade. Ele está aqui nesta casa. Ele mandou reviar. E Ele chama os 3 mais uma vez para subir em outro monte. Calma que já aumento do texto. Eu estou introduzindo os mistérios do reino do céu, sobre as parábolas.
Ele chama os 3 para subir em outro monte. Só que a sua alma está angustiada. Por mais que Jesus fosse 100% Deus, ele também era 100% homem. Imagine um homem de 30 anos sendo o próprio Deus na terra. Isso aqui eu viajo nessa passagem. Imagine você conversar com Deus, tomar café da manhã com Deus, assim na sua frente, É Deus em carne e osso. Isso aqui é loucura. Aleluia. E como homem ele está cansado, ele está fadigado. Ele sobe para o monte, perto da crucificação. E quando ele vai mais além e volta, os discípulos estão dormindo. Porque Deus não te chamou para revelar segredos, para você dormir, para você parar, para você apagar no meio da caminhada. E a pergunta de Jesus é: será que nem por 1 hora eu posso contar com vocês? E essa pergunta confrontou meu espírito essa semana. E pilotando uma moto, Deus falou comigo: será que eu posso contar com você por mais de 1 hora, Paulo? Será que Deus pode contar com você por 1 hora? Porque quando ele desceu para revelar segredos, talvez você não estava no local. Que essa pessoa guarda com Deus. A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aí ele começa a contar mais uma parábola. Diga parábola. O termo parábola no grego significa parabolê. Parabolê significa paralelo. Parabolê significa paralelo. Vou repetir. Parábola significa paralelo. O que é parábola, Pablo? Parábola não é uma metáfora. Parábola não é uma fábula. Parábola é algo paralelo. É algo comparativo. É por isso que o texto diz que o reino de Deus é semelhante, é comparado, é parecido, é assemelhado. Não existe, preste atenção, talvez eu rumo até uma briga teológica aqui com alguém. Não existe nenhuma parábola literal. Não quer dizer que de fato e de verdade essa história aconteceu literalmente como está aqui. Isso é uma comparação. Porque o próprio termo já diz que é paralelo, é comparativo. É como se um filho perguntasse algo para uma mãe e a mãe vai usar uma parábola, algo semelhante para explicar para o filho. É uma hipótese, é uma situação, é um contexto para que a pessoa entenda. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Nem a parábola do rico e Lázaro é verdadeira. Aquilo ali são figuras de linguagem. É impossível aquela história ser real e literal se for analisar dentro da exegese, dentro da historicidade. Mas isso aqui é pano para alta manga. Aleluia. Porque o reino de Deus é comparado. O reino de Deus é semelhante. E ele vai falar: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. E aqui eu preciso entrar no texto. Aleluia. Deixa eu correr porque pregador que demora não volta. Diga misericórdia. Aleluia. O reino de Deus é comparado a 10 virgens. Essas 10 virgens não eram 10 noivas. Essas 10 virgens não eram 10 noivas. Essas 10 virgens, rasgando para o dia de hoje, falando no nosso português rasgado, eram as amigas da noiva. Eram as damas. Eram as coleguinhas que no dia do espardeio ficam rolando o dia inteiro. E uma faz a unha, outra faz o cílio, outra faz o cabelo, vai dando glória, aleluia. E outra vai se arrumando, aleluia. As que acompanhavam as noivas tinham que estar muito bem adornadas. As que acompanhavam as noivas tinham que estar muito bem adornadas, aleluia. No livro de Salmos vai dizer que as noivas, as virgens, melhor dizendo, conduz a noiva ao encontro dele. Porque naquela época, quando o homem queria se casar com a menina, e quem é homem aí, levanta a mão. Quem é homem? Quem é homem, levanta a mão. Varão. Oh glória, aleluia. Quando um homem queria casar com uma menina, oh glória, ele primeiro ia lá, negociava o dote e saía para trabalhar. Porque para casar tem que trabalhar, vai dando glória. Para casar tem que se esforçar. Para casar tem que dar conta do rojão, tem que dar conta da casa.
Então ele ia, deixava um compromisso, deixava um presente, às vezes deixava um estojo de joias e voltava, porque ele tinha que trabalhar, ele precisava preparar uma casa para receber aquela moça, para receber aquela princesa, aquela donzela, aquela virgem, aquela noiva. E depois que ele voltava, ela tinha que estar preparada para o encontrá-lo. Aleluia. Alguns contextos da época vai dizer que muitas das vezes um noivo entregava um estojo com joias, um estojo até com dracmas. É por isso que em Lucas capítulo 15 narra a história de uma mulher, de uma parábola, que havia 10 dracmas. Possivelmente aquela mulher tinha sido pedido a casamento, e no dia que o noivo voltasse, ela tinha que apresentar as 10 dracmas intactas, como um simbolismo que ela estava preparando e esperando aquele noivo voltar. Quando ela percebe que uma das dracmas sumiu, ela diligentemente acende a candeia e começa a varrer a casa para achar a dracma que foi perdida, porque se o seu noivo voltasse naquele dia, ela não estava preparada para se encontrar com ele. E Deus já está falando aqui para alguém: não perca a dracma, não perca a unção, não perca aquilo que veio do céu sobre a tua vida, não perca aquilo que veio do céu sobre a tua casa. Porque já já teu noivo vai voltar para te encontrar, mas só vai subir para agora quem está preparado para receber ele. Aleluia. Então um senhor de quase seus 60, 70 anos olhava para uma moça de 15, de 14, não se escandalize porque eu estou falando de cultura da época, e falava: gostei dessa menina, vou me casar com ela. Chegava no pai da menina e falava: quanto dote é tanto, eu pago, eu compro, eu faço o que for necessário. Então a partir dos 12 anos de idade, a partir do primeiro ciclo menstrual de uma moça, ela já era considerada mulher, porque naquela época não havia adolescência para um judeu. Aleluia. Já era mulher, já podia casar, já podia ter filho, já podia tomar conta de uma casa. Oh glória. Quem está entendendo esse mistério? Historiadores dizem que Maria vai dar luz a Jesus aos 14 a 13 anos de idade. Nós temos a ingenuidade de pensar que Maria já era uma mulher velha de 40 e poucos anos. Não, Maria era uma adolescente. José tinha cerca dos seus 70 anos. Isso é cultura da época. Então o Senhor olhava para uma moça e falava: eu quero me casar com você. Só que a mocinha, apóstolo Wilke, estava apaixonada pelo príncipezinho da escola dela. Só que não adiantava se ela amava outro. Ninguém queria saber se ela estava apaixonada por outro. Ela tinha que se submeter àquele marido, porque ele pagou o preço por ela. É por isso que Paulo escreve dizendo: vós mulheres, sejais submissa aos vossos maridos. Porque naquela época o casamento era comprado. Não importa nem se você amava outro homem, você tinha que se casar e tinha que se submeter a ele. A Bíblia não manda amar, a Bíblia mandava se submeter. E vós marido, você que comprou ela, você tem que dar sua vida por ela, como Cristo deu a vida para a igreja. E você tem que amar a ela. Aleluia. Para o marido tem que amar, para a mulher tem que se sujeitar. Por quê? Porque a diferença de idades era muito grande, e a mulher, por mais que amasse outro, tinha que submeter aquele contrato de casamento. É por isso que esse texto não tem como se enquadrar nos nossos dias. É por isso que não tem como interpretar esse texto à luz da época e aplicar para os nossos dias. Porque se for para trazer e colocar nos nossos dias, é muita mulher, a lavra subdeva sarávia, que está comandando a casa, lebandava sébia. Tem igreja que eu vou pregar que a maioria é mulher, e eu pergunto: cadê os homens? Os homens estão tudo frouxo, os homens estão tudo parado. Aleluia. É por isso que tem uma cambada de mulher aí, forte, leoa na presença do Senhor, que está tomando conta de tudo. Oh, aleluia. Tem igreja que quando levanta o conjunto das mulheres, a igreja fica vazia. Cadê os homens? Cadê os varão de guerra? Cadê na terra? Levanta a mão e dá glória para ele. Ele manda a reva sébia. Então não tem como eu falar para uma mulher que estuda, que trabalha, que é dedicada: você tem que submeter a um cara que talvez é metade que você. Quem está entendendo esse mistério? Isso aqui é a Bíblia, meu irmão. Aleluia. Então o homem olhava para uma moça e falava: eu quero casar com você. E ele ia trabalhar, porque para casar tem que trabalhar. Diga para esse crente: para casar tem que trabalhar. Aleluia. Olha para alguém que está solteiro e fala: para casar tem que trabalhar. Alaba, subneva, saravia. Ao momento ele se preparava e voltava, já eleva súbia. E quando ele voltava, o cortejo nupcial estava pronto.
as virgens se preparavam, as virgens se adornavam, a noiva estava se preparando, oh, aleluia. Havia um cortejo que se encontrava, alguém que vinha com o noivo, uma multidão que vinha com o noivo e uma multidão que vinha com a noiva. As virgens estavam lá para dar assistência, as virgens estavam lá para participar daquela festa, oh glória. Mas na hora de se encontrar com o noivo, na hora de se encontrar no momento mais aguardado, porque naquela época a peça principal era o noivo, não era a noiva. Hoje não, hoje o casamento é feito para a noiva, não é para o noivo. Ninguém nem quer saber quem é o noivo, diga misericórdia, quer saber da noiva, oh aleluia. E ela vem entrando toda adornada de branco, oh aleluia, diga louvado seja o nome do Senhor. Mas naquela época não, naquela época a figura principal era o noivo. E quando o noivo vinha, alguém vinha gritando na frente, aí vem o noivo, aí vem o esposo. E todo mundo preparava para receber aquele que seria dono da casa. Todo mundo se levantava para receber aquele que tomaria ela, e os dois seriam unidos como uma só carne, oh glória. Mas na hora que o noivo chegasse, era necessário acender uma lâmpada, era necessário acender uma lamparina. E o termo aqui no original para lamparina também pode ser traduzido como tocha. Colocando dentro das condições da época, eu creio mais que era uma tocha, era um tipo de brasão, aonde colocavam estofa e derramava-se o óleo. E quando derramava-se aquele óleo, elas acendiam as suas tochas, acendiam as suas lâmpadas e colocavam de frente os seus rostos, porque enquanto o noivo olhasse, ia ver os rostos brilhando, ia ver os rostos limpos, oh aleluia. Não tem como encontrar com o noivo com o rosto encoberto, não tem como encontrar com o noivo com máscara, com véu, com capa. Essa noite Deus está dizendo: eu vou derrubar por terra toda a camuflagem, toda a capa, toda a aparência, todo o véu. É por isso que Paulo escreve dizendo no capítulo 3 de 2 Coríntios: porque nós com rostos descobertos refletimos a glória de Deus, oh aleluia. A mulher ela florescia, a mulher resplandecia, e o fogo ficava queimando, a chama ficava acesa. Era um sinal que ela estava preparada, era um sinal que ela estava pronta para participar daquele cortejo, era um sinal que ela estava pronta para participar daquele momento. Porque não tem como se encontrar com o noivo sem chama na lamparina, não tem como se encontrar com o noivo sem chama em nossas vidas. E talvez entrou aqui alguém hoje com a chama apagada, talvez entrou aqui hoje com a lamparina apagada. Tem muito tempo que você não chora, não pode mais chorar na presença de Deus, porque senão vai borrar a maquiagem. Não pode mais sapatear, porque senão vai quebrar o salto de bico fino. Não pode mais marchar, porque senão vai amassar o paletó. Mas se nessa noite Deus acender a tua chama outra vez, borra essa maquiagem, estraga essa chapinha, mas seja acendido pelo olho do Senhor, aleluia. Deixa eu ver quem tem chama acesa, deixa eu ver quem tem presença. Repandará a palavra súbia, remandou vassarava sébia. Se lembra do momento que você profetizava, se lembra das madrugadas, se lembra dos montes, relembra súbia. Deus marcou esse sábado para ter um encontro com alguém e dizer: eu preciso acender a chama outra vez, eu preciso levantar teu ministério outra vez. Porque enquanto eu estou pregando, eu vejo Deus desenterrando o ministério. Enquanto eu estou pregando, eu vejo cadeia sendo quebrada. Enquanto eu estou pregando, eu vejo Deus colocando o microfone de ouro na mão de pessoas aqui. E eu pergunto a Deus: o que é isso? Deus está falando: é a chama ardendo outra vez, é a lamparina com fogo outra vez. Remandará a palavra súbia. Toda obra contra a tua vida, Jesus começa a quebrar agora. Eu não sei o que fizeram, se foi na quimbanda, na umbanda, no candomblé, mas Jesus está descendo hoje em um terreiro do Novo Gama para arrancar teu nome de lá. Xalabalabra sébia. Levanta a mão para dar glória. Não vai ter morte na tua casa, não vai ter suicídio na tua casa, não vai ter doença na tua casa. Olha a chama pegando aí agora, ó. Olha o fogo pegando aí agora. Xalabalabra sébia. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Eu estou sentindo Jesus nesse altar. Tem homem, tem mulher de Deus nessa igreja. Tem homem, tem mulher de Deus nessa igreja. Porque enquanto eu prego, eu
eu vejo um principado caindo por esta cidade. Deus vai mudar toda esta cidade através de quem tem chama acesa, através de quem tem mistério. Levanta a mão da glória, levanta a mão da glória para Ele. Rebanjo, remanava sébia. Não tem como encontrar com o noivo se não tiver chama. Não tem como encontrar com o noivo se não tiver lamparina acesa. Não tem como encontrar com o noivo da maneira que você está. Dá glória a Deus para me tomar uma água de coco. Oh, glória. O negócio é chique, né, apóstolo? Oh, glória. Mas a Bíblia diz que o noivo demora. Porque tem gente pensando que está demorando, mas Deus não age no teu tempo, Deus age no tempo dele. Deus não demora, Deus nem tarda, Deus age na hora certa. E aqui existem dois textos, dois verbos. Primeiro, elas tosquenejaram. Depois, elas adormeceram. Primeiro, elas tosquenejaram. Primeiro elas começaram a pescar, mas ainda estava observando o noivo vindo. Primeiro elas começaram a balançar a cabeça, mas ainda havia para o ciclo de oração. Primeiro um sono da indolência começou a tomar, mas mesmo assim veio para o sábado do acende outra vez, aleluia. Mas vai passando um tempo, que o sono vai começando a pesar. Vai passando o tempo, que os olhos vai começando a ficar mais pesados. E aquilo que era perceptível, que você via, você não consegue mais ver. Aquilo que você ouvia, você não consegue mais ouvir. E todas adormeceram. E o termo aqui no original grego é que elas caíram em sono profundo. Existem pessoas que eu estou pregando que estão dentro deste sono. Existem pessoas que estão enterradas, mortas espiritualmente. E eu estou todo arrepiado em cima desse altar. Existem pessoas que querem uma bênção, já cantaram em cima desse altar, já sentaram nessa cadeira. Deus já te usou na palavra, olha para cá. Deus já te usou no louvor. Era uma bênção, era uma autoridade, mas hoje se encontra prostrado, hoje se encontra dormindo. Eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo: entre vós existem muito fracos, existem doentes e não pouco os que dormem. Parece que o sono da indolência, o sono do pecado, o sono do inferno tem dominado essa juventude, tem dominado a nossa geração. Mas se ainda essa noite existe alguém que está pronto para ouvir o brado, pronto para recandar o revacébia, se ainda essa noite ainda tem alguém que tem reserva na botija, reserva de azeite na botija, a chama vai queimar outra vez, o fogo vai pegar outra vez. Deus não te fez para ser deste mundo, Deus não te fez para ser da Babilônia. Deus tem banquete junto com o noivo preparado para você. Volta para a oração, rapaz, volta para o jejum, menina. Sai do Instagram, sai do TikTok, sai do dorama, sai da Netflix, vai buscar, vai orar, vai descer, jejuar. Tem fogo sobre a tua casa, tem fogo sobre a tua cabeça. Se prepara, porque Deus vai te levar a uma outra dimensão. Se prepara, porque Deus vai entregar dons que você não teve, talentos que você não teve, mas a tua chama não vai apagar, não vai apagar, não vai apagar. Pegue na mão de alguém e diga: não deixe a chama apagar. Pegue na mão de alguém e diga: não deixe a chama apagar, não deixe a chama apagar. Ele te chamou no meio de gente que não tinha nada para oferecer. Ele te chamou no meio de pessoas que não tinha nada de atrativo. Ele te arrancou do meio da marginalidade, te arrancou do espiritismo, te arrancou da prostituição. E você vai deixar a chama apagar? Vai, começa a colocar azeite,
Começa a colocar azeite. Pastor Pablo, como é que consegue azeite? Azeite não se conquista com o microfone na mão e voz no cartaz. Azeite se conquista é com o joelho no chão, é com a boca no pó, é subir no monte, é descer nos vales, é nas madrugadas. Nessa madrugada Jesus vai pegar homem e mulher de Deus aqui. Nessa madrugada o anjo vai descer lá na tua casa para tratar aquilo que ele precisa tratar. Quem recebe essa palavra, levanta a mão para cima e aplaude a ele bem forte. Quando o noivo chegava, a lamparina estava no rosto. Oh glória, aleluia. Mas adormeceram. Jesus vai te acordar aqui hoje, vai crente, vai. Jesus vai dar um desperto em alguém aqui hoje. Ele mandou revassúbia, ele mandava sarábia. E quando perto da meia-noite vem alguém gritando: olha o noivo aí chegando, o noivo vem aí, eis o noivo, sai ao encontro, eis o noivo, se prepara para encontrar com ele. Eu imagino todo mundo se preparando. Opa, é o noivo, agora vai começar. Esperamos tanto para esse momento, esperamos o ano todo para essa hora, trabalhamos tanto tempo para esse exato momento, mas na hora de acender a lâmpada faltou azeite. Na hora de acender a lâmpada não tinha óleo. Entendam que todas eram virgens, todas eram puras, todas eram belas, mas a diferença de quem acende outra vez e quem não acende vez nenhuma é ainda ter o óleo de reserva sobre a sua botija. Não perca a sua reserva por nada. Não perca a sua unção por nada. A estratégia do diabo não é só de te arrancar dentro da liberdade cristã. A estratégia do diabo não é só te tirar da presença de Deus, não. O diabo tem data e hora marcada para acabar com a tua vida. Só não consegue fazer porque quando ele toca, tem fogo na frente, tem chama na frente. Quem está entendendo esse mistério? Quando o bruxo, a bruxa, a macumbeira joga teu nome no búzio, joga teu nome no tarô, joga na vidência, joga na arquibanda, joga tanto a lavra súbia, não consegue ver nada, só vê fogo, só vê fogo, só vê fogo. Releva, lecandalabadavra sebe gandorrévia. Deus está trazendo azeite de novo para a botija de alguém. Você vai voltar a ser muito mais do que você era. Você vai voltar a pregar muito mais do que você era. Mas não perca esse azeite por nada. Quem recebe fica de pé comigo dando glória. Oh aleluia, Jesus está neste lugar. Oh glória, oh glória. A equipe de louvor se prepara aí em nome de Jesus. Jesus está nessa casa. Eu sinto a presença de Deus aqui. Ele te arranca do sono hoje. Deus não te chamou para você estar como você está. Começar a mensagem ardeu no meu espírito. Começar a mensagem queimou comigo. Será que Ele pode confiar os mistérios dEle mais uma vez a ti? Será que Ele pode conversar e confiar os segredos dEle mais uma vez a ti? E acontece a pior das notícias. Preste atenção, já vou orar pela sua vida. Acontece a pior das tragédias. Ela sai para comprar o azeite e o noivo chega. Diga misericórdia. Quando o noivo chega, o noivo não vai beijar a noiva. Quando o noivo chega, o noivo não vai para a mesa. Quando o noivo chega, o noivo não vai cumprimentar os convidados. Quando o noivo chega, a primeira coisa que ele faz é fechar a porta. Porque depois que o noivo chega, quem manda na casa é o noivo, não é a noiva. Dois crentes entenderam. Depois que o noivo chega, quem manda na casa é o noivo, não é a noiva. Se é teu noivo que está aqui hoje, é ele que manda, é ele que comanda, é ele que domina, é ele que reina, é ele que trabalha. Ele mandou revassúbia. Se é Jesus que está na tua casa, a chave daquela casa está na mão dele. Não tem como Satanás, pombagira nenhuma entrar. Porque depois que o noivo entra, é ele que é o dono da casa. Depois que o Senhor chega, é ele que é o Senhor da casa. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida.
Jesus está nesta casa, levando reva súbia. Enquanto eu oro, vai ter gente que vai se arrepiar inteiro. Enquanto eu oro, vai ter gente que vai sentir tontura. Enquanto eu oro, vai ter gente que vai sentir ânsia de vômito. Enquanto eu oro, vai ter gente que vai sentir vontade de vomitar. E os obreiros ficam atentos. Xalabai, do que nebanavra súbia. Porque existe uma unção para ser ministrada sobre vidas aqui hoje. Existe uma unção que vai acender vidas aqui hoje. Xalabacalabanarava subneva saravia. Aonde teu nome foi escrito, Jesus alcança agora. Aonde teu nome foi apresentado, Jesus arranca ele de lá agora. Aonde teve vela acesa, aonde teve despacho arriado, aonde teve obra de bruxaria, olha Jesus indo lá agora, agora. Olha Deus indo no quarto de mulheres aqui. Deus está tocando na saúde de mulheres aqui. Sinta agora ele tocando aí nesse útero. Sinta agora ele tocando nesses ovários. Vai cair por terra esse câncer, neoplasia, metástase do inferno. Solta a vida dela agora. Xalabra calabra súbia. Ele mandou relembrar sebe lava saravia. Jesus está na casa, Jesus está na casa. Fecha os olhos. Levanta a mão e fecha os olhos. Porque enquanto a igreja do Senhor adora, enquanto a igreja do Senhor glorifica, Jesus trabalha. Xarabarabaravra súbia. Começa a sentir essa presença de novo. Começa a pegar essa presença de novo. Agora. Xereva. Jesus está na casa, Eu vou descer. Jesus está na casa. Fecha o olho. Jesus celebra súbia. Eu te trouxe essa noite para falar contigo. E Deus manda te dizer: tu és meu. O homem olha para a aparência, mas eu não escolho conforme a aparência. Eu te levanto na terra assim como levantei Pedro. Alguém até difícil de lidar, mas com coração muito bom. Porque Deus está indo agora em uma esquina e está repreendendo. Segura. Deixa cair. Porque enquanto eu orava por ele, eu vi um demônio por nome de Tranca-Rua das Almas, que pediu a alma dele para lá. Mas no glória a Deus de 10 crentes, o laço da morte está sendo quebrado agora. Olha as correntes sendo quebradas. Toca ele aí agora, Jesus. Toca nele agora, Jesus. Pega ele agora. Eu não vim aqui para passear e nem para brincar de ser profeta. Eu vim aqui com a palavra de Deus. Vai pegar.